Amém, irmãos? Então vamos lá, Isaías 55, versículo 10 e 11. Diz assim o texto, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e facundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz, fará o que me apraz, e prosperará naquilo que pela qual eu enviei ou designei. Amém, irmãos? Olha só, hoje nós vamos meditar sobre esse texto aqui, então. E como eu falei para você, Deus vai falar com nós e vai abrir aqui o nosso entendimento. Amém, irmãos? Estava falando com vocês, desde o Antigo Testamento, Deus tem usado a palavra para falar com os homens, para falar com o ser humano, desde a Antiga Aliança até o Novo Testamento e até os dias de hoje. Amém, irmãos? Amém? Olha só, então o que essa palavra quer falar para nós? Olha só, a Bíblia diz que a chuva, aqui o texto está falando que a chuva, ela é enviada, essa chuva foi enviada com um propósito. Está escrito ali, não está escrito ali? Deus falou, a chuva, ela é enviada com um propósito. Qual que é o propósito dela? O que nós lemos aqui? Que o propósito dela é regar a terra para que possa produzir frutos nela. Esse é o propósito que Deus envia a chuva, é o que está escrito aqui. Claro, e com certeza o outro propósito é para que a humanidade tenha até água para tomar, mas o que está dizendo o texto aqui é para esse fim. Deus envia para que haja frutos na terra. Amém, irmãos? Na sequência ele fala assim, ó. Assim é a minha palavra. Quando eu envio a minha palavra, eu envio com um propósito. Olha só isso aqui, irmãos. Quando ele envia a palavra, ele envia com propósito. Então, a palavra de Deus, ela não vem por acaso abrindo o nosso entendimento. Lembra de que talvez um momento onde você está lendo a Bíblia, ou você está numa reunião como essa, que a palavra vem como uma flecha e entra e abre o entendimento, né? Aquilo ali é a palavra de Deus agindo no nosso ser, agindo na nossa alma. E essa palavra que ele envia para nós tem um propósito. Por isso que é importante, a gente sempre insiste, né, para a gente observar as Escrituras e procurar fazer aquilo que principalmente Deus tem ministrado no nosso coração. Porque isso vai fazer a diferença na tua vida e na minha vida. As pessoas hoje sofrem, às vezes até mesmo dentro de uma igreja, porque não dão ouvido às Escrituras. E aí, quando não dá ouvido à palavra, essa pessoa vai ter dificuldade de vencer aqui nessa terra. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso é estar atento à palavra. Eu estava meditando com os irmãos lá em Santo Antônio. Às vezes a gente está tão tomado com as coisas deste mundo. E muitas vezes Deus está falando com nós e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque o nosso coração está cheio das coisas deste mundo. E pouco das coisas de Deus. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais você vai conseguir ouvir a voz de Deus falando. Então Deus, ele quer falar, ele quer nos dirigir. Quando ali fala a Bíblia que ele quer dirigir o homem em toda a verdade, ele vai usar, claro, ele vai usar o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento nas Escrituras. Amém, irmãos? Olha só, você percebe aqui, fala que a chuva ela vem para quê? Para regar a terra. Então, se a terra estiver seca, sem chuva, ela não vai produzir. Se você e eu não tiver com essa palavra viva no nosso coração, nós não vamos gerar frutos. Agora, tem um detalhe, irmãos, interessante nesse texto aqui, que fala assim, ó, que a chuva foi enviada para a semente gerar fruto, para levar pão ao que precisa, ao ser humano. Não é o que está escrito ali? Mas vocês observaram uma coisa que hoje está chovendo, né?
Se você amanhã largar a semente, você não vai colher o fruto no outro dia. Muitas vezes a palavra de Deus ela vem no nosso coração, nós abraçar aquela palavra e viver aquela palavra e crer naquela palavra até que ela se cumpra. Porque a semente que tu lança lá quando chove, ela não vai produzir o fruto no mesmo dia. Assim é a palavra. Muitas vezes, tem vezes que a gente precisa de uma palavra na hora, Deus fala. Mas tem palavras que Deus fala com nós, para nós nos estruturar espiritualmente e crer naquela palavra, não deixar aquela palavra apagar no nosso coração. Porque aquela palavra ela veio para ti e para mim com um propósito. Deus quer que aquela palavra venha gerar fruto no teu coração e no meu coração. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui ela é muito boa, porque na verdade, como eu falei antes, às vezes a gente está muito distante e não consegue ouvir as pessoas. A gente não consegue, quer ver, irmãos? E sempre quando você, olha só isso aqui, sempre quando você e eu aplicamos a palavra que vem de Deus, nós não vamos nos frustrar, as coisas vão funcionar corretamente, porque aquela palavra veio da onde? Veio de Deus, a fonte é boa. Irmãos, quando eu vim aqui para o Evaristo, quando eu vim fazer os cultos aqui, o meu cunhado, o João, ele me convidava direto para vir para cá. Ele alugou aquela salinha ali embaixo, porque ele tinha o desejo de evangelizar aqui o Evaristo. E ele vivia me convidando para mim vir para fazer as reuniões aqui. E eu falei que eu não ia vir. E ficou um tempão, acho que uns 2 meses me insistindo. Um dia eu entrei no meu quarto, irmãos. Eu entrei no meu quarto e Deus falou comigo. Na palavra dele que está lá em Jeremias. Deus falou comigo naquela palavra de Jeremias, foi onde eu decidi vir embora para cá. Foi a palavra de Deus que me trouxe até aqui. Porque, com certeza, ele estava sendo usado por Deus, tanto é que confirmou depois. Ele estava sendo usado por Deus quando ele me convidou. Mas, eu falei para ele que eu não queria vir. Mas era o propósito de Deus, então Deus falou, usou a palavra e me deu a direção. Esse é o meu querer. Está lá no livro, quer ver só para você a palavra lá? Isaías, vamos abrir lá, Jeremias, depois de Isaías. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Amém? Só ir para frente um pouquinho, você está em Isaías, vai só um pouquinho para frente, aí você vai achar o Isaías, o Jeremias capítulo 1, no versículo 4. Essa palavra aqui, quando Deus falou comigo, irmãos, eu comecei a chorar. E eu falei para Deus, eu vou, conversando eu com a palavra. Olha isso aqui, irmãos. Amém? Diz assim o texto, ó. Essa palavra, na verdade, Deus enviou para Jeremias, mas Deus falou comigo essa palavra que ele falou para Jeremias. Amém? Fala assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse, eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Amém? Olha só, foi essa palavra que Deus falou para mim. Então, irmãos, olha só, essa semana eu estive fazendo uma visita para uma amiga nossa, fazendo umas orações por ela, e ela falou assim, ó, como que Deus fala com nós através da palavra? Primeiro ponto, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Porque Deus fala através da palavra, tem que ler a palavra. Se não ler a Bíblia, fica difícil. Então nós temos que ter o costume de ler a palavra de Deus. Até alguém me perguntou lá no culto, no último culto, se era melhor ler a Bíblia no celular ou aqui na Bíblia normal, né? E aí o celular é muito bom, onde tu vai, tu leva a palavra de Deus, né? Só que o celular é o seguinte, você foca o que você quer ler. Eu vou abrir em Isaías, vou abrir em Jeremias, vou abrir em Lucas, e a Bíblia não é assim, irmãos. A Bíblia tu pega ela, tu começa a folhear ela, daqui a pouco o próprio Espírito Santo vai te fazer tu parar em algum lugar e ler aquele texto. É diferente. Semana passada eu ia pregar aqui na igreja sobre Jeremias, no culto de sábado.
e nós pregamos sobre nós amar o nosso próximo. Por quê? Quando eu peguei para ler o livro de Jeremias, comecei a passar, folhear a Bíblia, não é isso aqui que Deus quer que eu fale. E fui parar lá nessa palavra que eu preguei no último sábado aqui na igreja. Então, por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, ler a Bíblia. Ela vai te levar a alguns livros que tu não estava pensando em ir. Se começar a folhear a Bíblia e começar a ler, né, Deus vai poder falar contigo. Amém, irmãos? Então, se nós observarmos, então, Deus do Antigo Testamento, Deus fala com o homem através da palavra. Lembra quando foi criada a arca? A arca foi criada, né, por Noé, mas veio a palavra de Deus dando as instruções para o Noé. Deus deu as instruções para o Noé como ele deveria de fazer a arca. Irmãos, eu estava meditando ali sobre Jairo, né? Jairo foi buscar um socorro de Deus, né? Porque a filha dele estava doente. Fala que ele ia voltando, né? E algumas pessoas tentaram tirar aquela fé que ele tinha, né? Que era que Deus tinha o poder para curar a filha dele. Veio alguém dizendo assim, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. E a Bíblia fala que veio a palavra do Senhor e disse, não temas, crê somente. Então essa palavra veio para fortalecer ele. Então Deus falou com ele ali, o Senhor Jesus falou com ele através da palavra que saiu da boca dele. Amém? Então o Senhor Jesus falou, não temas, crê somente. Foi através da palavra que ele falou com o Jairo, para o Jairo ficar firme na fé dele. Amém, irmãos? Quantas palavras, irmãos, Deus fala com nós, né? Isaías, quando eu me converti, Deus falava direto. Sabe quando vinham os temores, os medos, né? Porque quando a gente começa na fé é muito difícil. E eu me converti em casa, então Deus usava muita palavra. Porque não tinha quem falar comigo, a não ser ele. Então não buscava informação de ninguém, buscava da Bíblia. Né? E quantas vezes eu lembro que eu estava, às vezes, numa opressão, num mal-estar, lá vinha a palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? E Deus falava comigo, eu não te chamei para andar comigo, para te botar numa fria, eu estou contigo. Então Deus sempre usa a palavra, irmãos. Então por isso é importante você entender isso. Porque a palavra de Deus é o que nós precisamos. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu comentei lá na igreja lá. Quando eu conheci a Márcia, o que aconteceu? Eu falei para ela, vamos orar. Até porque tinha uma diferença de idade, vamos orar para ver se é o propósito de Deus, se é o querer de Deus. O nosso coração, ele é enganoso. Teu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Vamos orar. Né? E quando eu fui orar, Deus falou comigo na palavra. E para Deus confirmar o negócio, falou com ela na palavra também. Então Deus usa a palavra, irmãos, para falar com nós, para dirigir a nossa vida. Em todas as áreas. Deus quer que nós venhamos ser totalmente dependentes dele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Então, veja bem, então tudo que nós fizemos na direção da palavra de Deus vai funcionar. Vai funcionar, porque é Deus que falou, é Deus que está confirmando aquilo para nós. Amém, irmãos? Em tudo, quer ver? Mas eu vou comprar um automóvel, né? Vou comprar um automóvel. Como que Deus vai falar comigo para comprar que automóvel eu tenho que comprar? Deus sabe fazer a coisa, irmãos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra diz assim, irmãos, ó. A palavra diz assim, ó, que quando nós tivermos paz no nosso coração, né? Deus está no negócio. Quando não tem paz, Deus não está no negócio. Então, nós temos que perceber isso. Quando a gente tiver paz no nosso coração, a palavra fala assim. Então, tudo que nós precisamos desses dias, irmãos, é estar atento para ouvir a voz de Deus. Deus tem falado, Deus tem dirigido através das Escrituras. Não tem outra maneira de Deus falar com nós. Quantas pessoas se frustram? Eu conheci uma pessoa, irmãos, que veio embora para o Evaristo, porque foi na casa de um profeta lá e o cara falou que ela para vir, que Deus era com ela. Só se frustrou, teve que voltar embora, porque não foi Deus que falou. Quando Deus fala, as coisas acontecem, as coisas vão funcionar. Quando Deus fala. Ou se quando Deus usa alguém, né, vai se confirmar. Lembra que tem um texto lá no Antigo Testamento, né, que quando o profeta falar que confirmar, ele é um homem de Deus. E quando alguém fala e não se cumpre, porque não veio de Deus. Amém, irmãos? Mas eu prefiro, quando eu me converti, Deus falou comigo, eu sempre falei contigo na palavra.
Sempre falei contigo na palavra. Ele vai sempre falar com você na palavra. Então é importante você entender isso. Irmãos, lá no livro de Timóteo, ela fala assim, ó, que toda a escritura ela é inspirada por Deus para nos ajudar. Então a palavra é para nos ajudar, é o manual que você precisa, que eu preciso. Amém, irmãos? Como eu falei para você, eu visitei uma senhora essa semana, nós pregamos lá na igreja outro dia. Com certeza Deus falou com ela. Porque ela falou para mim assim, ó, tem que fazer para ter um entendimento que tu tens da palavra que tu pregou lá na igreja, que tu pregas lá na igreja. Não tem entendimento nenhum, é a presença de Deus dando a direção. Tem vezes, irmãos, que eu oro para Deus dar uma palavra para pregar aqui. Eu tenho que buscar a direção de Deus, não é coisa que vem de mim. Eu falei para ela, a gente pega, ela falou assim, eu pego a Bíblia às vezes e eu não consigo ler a Bíblia, me dá sono, né? Eu não consigo entender a palavra de Deus, né? Mas o que acontece? Aí eu falei para ela essa situação, né? Tu tem que perseverar, tem que orar, tem que buscar Deus. Jesus, eu não estou entendendo, vai batendo, até Ele abrir o teu entendimento naquela palavra. Amém, irmãos? Vocês já viram que alguém fala assim, ó, Deus falou comigo, mas tem dúvida. Não tem Deus no negócio. Quando Deus fala, Ele fala a real para te botar na linha, para te fazer aquilo que realmente é o propósito dEle. A minha palavra vem com um propósito. Então, quando nós temos dúvida, será que é assim? Não, mas a palavra diz assim. Né? Alguém falou outro dia, será que é o querer de Deus que nós pregamos o Evangelho? A gente tem que orar para ver. Não precisa orar, está escrito. Está escrito em Marcos, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Está escrito aqui. A palavra já nos dá essa direção. Amém, irmãos? Então, por isso que nessa noite Deus quer falar com nós, quer fazer com que nós entendamos isso. Ele quer falar com nós a cada dia através das Escrituras. Talvez eu estou falando para você que está aqui no culto hoje, já esteve em outros cultos e talvez lendo a palavra, talvez já aconteceu isso com você, que Deus falou com você com a palavra, que aquilo te abriu o entendimento e te deu uma fé. Aquela palavra ali veio com propósito. Então aquela palavra ali está valendo na tua vida para sempre, quando Deus falou contigo. E ela vem com propósito na nossa vida. Esse propósito ele vai se cumprir se nós estivermos atentos àquilo que Deus está falando. Amém, irmãos? Então veja bem, tem um texto, irmãos, tem um texto lá no livro de João, que uma vez eu estava muito mal, eu estava na fé, mas eu estava numa opressão, irmãos, louco para abandonar a fé. Por quê? Porque eu tinha me convertido, e quando a gente se converte, a coisa é muito difícil. O diabo trabalha de tudo que é forma para tentar impedir de você firmar na presença de Deus. Então ele cria um monte de situação na tua volta para tu tentar retroceder na fé. E eu me lembro que eu trabalhava na Azaléia, e aí nós tínhamos a janta lá, ia jantar e depois voltava. E aí tinha meia hora, dava tempo de ir lá jantar e voltar, e aí eu tinha uma Bíblia daquelas do Novo Testamento. E eu naquela opressão, pensando em abandonar a fé. Quer ver? Abre a tua Bíblia lá no livro de João. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. João capítulo 6. João é depois de Lucas, tá, irmãos? João capítulo 6. Amém, irmãos? Então, olha só a palavra que veio quando estava com esses pensamentos. Deus fala a palavra, olha só isso aqui. Ó. Diz assim o texto. Ó. Então perguntou, 67, 6, 67. Diz o texto assim, ó. Então perguntou Jesus aos 12. Amém?
Fala assim o texto, ó. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Então essa palavra Deus ministrou no meu coração. Para onde é que eu vou? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna. Desmontou toda aquela opressão do inimigo, todo aquele pensamento diabólico. Então a palavra, irmão, tem um poder grande e foi nessa palavra que Deus falou comigo. Tirou todo aquele peso, aquela opressão. Para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então não tinha para onde ir. Sair da presença de Deus para quê? Amém, irmãos? E por que Deus falou comigo nessa palavra? Porque no intervalo da janta eu peguei a palavra para ler. Deus pôde se comunicar comigo. Como que Deus vai se comunicar com você se você não pega a Bíblia para ler? Né? Se a comunicação dele é a palavra dele. Então aquele dia Deus pôde falar comigo, porque eu estava com o Novo Testamento lá, levei para me ler no intervalo e veio a palavra correta que eu precisava ouvir. Para onde que eu vou? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna. O que quer dizer eu abandonar ele? Se só ele que leva a eternidade. Amém, irmãos? Então, importante essa palavra aqui, irmãos. Estou falando de coisas reais que Deus usou para falar comigo nas Escrituras. E quantas vezes, outras vezes, Deus falou, né, na palavra. Como eu falei para vocês, às vezes estava com temor, estava com medo. Deus usava a palavra. E várias outras. Eu me lembro que eu trabalhava lá na fábrica, de vez em quando vinha uma palavra de Deus para mim. O diabo querendo me prender e Deus enviava uma palavra. Antes eu sair de casa, às vezes lia uma palavra e digo, mas por que Deus está me dando essa palavra aqui? Sério, irmãos, eu li um dia uma palavra em casa e digo, mas por que Deus está me dando essa palavra? Não entendi na hora até. Por que Deus está me dando essa palavra aqui? Tá, mas daí fui trabalhar. Depois de noite, lá na fábrica, eu entendi por que me deu a palavra. O diabo estava usando uma prenda lá para tentar me prender. E Deus falou comigo, não te prende no olhar, né, da mulher formosa, da mulher bonita. Está lá no livro de Provérbios essa palavra. Deus falou comigo naquela palavra antes de eu sair de casa. E quando eu cheguei dentro da fábrica, o diabo usou aquilo. E Deus estava com a palavra aqui. Novinha que Deus tinha me dado em casa. E assim é contigo, assim é comigo, irmãos. Se tu ler a palavra, Deus vai sempre te dar uma palavra. Onde você for, Ele vai te dar uma palavra para você realmente vigiar. E aquela palavra eu nunca mais me esqueci. Né, que não era para me colocar no meu coração a beleza, né, daquela jovem lá, que o diabo estava usando lá. E quando eu dei uma olhada, quando ela olhou para mim, eu lembrei da palavra, ó, o meu inimigo aí. E pior é que era uma pessoa que já tinha compromisso com outra pessoa. Então o diabo estava tentando me fisgar. Mas a palavra de Deus me trouxe o livramento. Amém, irmãos? Amém. Então eu estou falando coisas aqui simples no dia a dia. E antes de eu sair de casa, eu li a Bíblia. Eu sempre pedi a Deus, me dá uma palavra. Dá uma palavra. E a palavra sempre vem. Deus sabe o que vai acontecer na frente, Deus sabe tudo. Amém, irmãos? E hoje não é diferente, né? Como Deus falou comigo, continua falando e quer falar com você, mas abrir esse livro aqui e ler. Amém? Amém, irmãos? Tudo que está aqui é para nos dirigir, tudo que está aqui é para dirigir a tua vida, a minha vida. O que está aqui é para isso, né? Como eu sempre falo, né? Hoje não vem mais manual no celular. Lá dentro do próprio celular tem um aplicativo lá que tu abre, lá vai ter todo o manual lá de como funciona o celular. Né? Tem o manual da fábrica, né? Assim é Deus. Deus fez você, fez eu e o manual é a Bíblia, para nos dirigir, para nos ajudar. Amém, irmãos? Então, olha só, que palavra boa essa aqui, irmãos. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Amém? Até inclusive, né, como eu citei para os irmãos ali, nessa situação de eu e a Márcia casar, Deus usou uma palavra muito forte com ela, usou uma palavra comigo em Provérbios e com ela no livro de Jó. Deus falou para ela assim, ó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Pronto. E aí,
não agir na emoção. A emoção leva o homem para o fundo do poço. Agir, né, segundo a razão, segundo o que está escrito aqui. Amém? Então, nós temos, pode ver várias passagens aqui no Novo Testamento, né, que Deus deu a instrução lá para os apóstolos, lembra quando eles foram cheios do Espírito Santo, lá no livro de Atos? Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do meu Espírito Santo. Aí fala que eles ficaram lá em oração, fala que foram tomados pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus falou para eles, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a palavra. E fala que, mas Jesus falou para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto venha esse poder sobre vocês. E eles ficaram, obedeceram, e fala que eles estavam orando e desceu o Espírito Santo sobre todos eles. Então eles fizeram aquilo que Jesus tinha mostrado para eles. Amém, irmãos? Eu vou deixar essa palavra, que hoje é um culto de Santa Ceia. Nós ministramos, então, essa palavra já na quinta. E hoje veio estava orando ali, né, para me ministrar a mesma palavra que nós ministramos lá. Amém, irmãos? E nem sempre é assim. No sábado passado nós pregamos aqui sobre amor ao próximo. Quem estava aqui está lembrado. Para nós amar o nosso próximo como a nós mesmo. Nós pregamos essa palavra. De costume eu prego a mesma palavra lá na quinta-feira. Dessa vez não, orei e veio essa palavra aqui. Não era o querer de Deus, aquela palavra ser ministrada lá na quinta-feira. Amém, irmãos? Então por isso que a gente tem que buscar sempre a direção de Deus. Ele está no comando da nossa vida. Amém? Então é aquele texto de Salmos que eu citei antes, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Né? Amém? Tem um texto lá no livro de Provérbios que eu gosto muito. Entrega o teu caminho. Como é que é? Provérbios capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Vamos encerrar com essa palavra, hein, irmãos? Abre lá. Provérbios capítulo 3. Na verdade, eu não estava lembrando desse texto aqui. É um dos textos que eu mais lembro, hoje eu não lembrei. Mas vamos ler aqui que vai ficar bom. Amém? Lembrei do texto, mas não sabia o livro que estava. Diz assim o texto, ó, irmãos. Versículo 1. Provérbios 1. Todo mundo achou lá? Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 1. Provérbios é depois do livro de Salmos, né, irmãos? Amém? Diz o texto assim, então, ó. Fala assim, ó, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha isso aqui, irmãos, ó. Nós podemos ter uma vida longa aqui se nós obedecermos a Deus. Né? Tanta gente morrendo nova, aqui tá a receita, ó. Tanta gente indo nova, né, morrendo novo aí, aqui está a receita, ó. Aqui fala, ó, porque se nós guardar os mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Olha só, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreves na tábua do teu coração. Diante de Deus acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5. Olha só, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie, não te estribe no teu próprio entendimento. Olha o que eu estou falando para você aqui, ó, 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha só que palavra, irmãos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Então aqui está falando o quê? Reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Né? Então sempre Deus vai dar uma palavra quando nós oramos e pedimos para Ele dar uma palavra para nós nos guiar naquele dia. Nos dar. Eu estava lendo essa semana, eu acordei cedo, um dia dessa semana, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia.
E eu estava lendo sobre Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém, sobre as pessoas que não vão ter salvação. É muito forte aquela palavra ali. E cada vez que a gente lê as Escrituras, né, Deus sempre está nos dirigindo e nos ajudando e nos mostrando, né, a importância de nós estarmos na obediência de Deus para nós não perdermos a nossa salvação. Então eu estava lendo ali, irmãos, pessoas que não eram salvas, elas iam sofrer eternamente junto com a morte, junto com o diabo e seus demônios, com o falso profeta. Então ia tudo essas pessoas que não creem. Daí fala na sequência que o que vai herdar a Nova Jerusalém é aqueles que perseverar até o fim. Então aquela pessoa que ficar firme com Jesus até o fim, essa pessoa vai herdar, vai poder morar na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então, estou falando isso aqui porque a semana eu estava lendo essa palavra aqui, me chamou muita atenção. Essa palavra Apocalipse. Essa palavra de Apocalipse no capítulo 21, irmãos. Eu estava lendo essa palavra e me chamou muita atenção. E foi Deus que me levou para lá, né? Porque aquilo me deu temor eu lendo aquela palavra. Então, quero incentivar você, né, a ler a Bíblia, tá? Leia a Bíblia, isso vai fazer bem para você e Deus vai te dirigir, pode ter certeza. Amém, irmãos? Deus quer trazer livramento muitas vezes para nós lendo a palavra. Amém? Então, vou deixar aqui essa palavra para os irmãos, né? E cremos aí que Deus falou com cada um de nós aqui. Amém, irmãos? Olha só, nós vamos fazer uma oração aqui. Hoje nós vamos participar aqui do culto de Santa Ceia, né? E cremos aí que a presença de Deus vai vir sobre nós, porque Jesus vai entrar dentro de nós. Amém? E hoje nós temos aqui seu Zé, né? Levanta a mão, seu Zé. Esse homem lá se batizou no sábado, né? Nós estávamos juntos lá. Deus abençoe o senhor, viu? Vai participar da Santa Ceia hoje aqui. Amém? Deus abençoe o senhor. Que obra, né? Que Deus fez na vida do vô, né? Deus é bom. O vô veio aqui para o processo, não conhecia Jesus, né? E Deus começou a trabalhar e foi indo. Hoje ele é um homem de Deus. Glória a Deus. Amém? Estava uma benção o batismo lá, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha só, nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração então. Para nós participar da Santa Ceia aqui, amém? Irmãos, por que a gente sempre faz uma oração aqui? Eu sou de Jesus, eu não tenho pecado. Irmãos, todos nós pecamos. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então não tem pecadinho, pecadão. A gente peca no pensar, no falar, no agir. Todos nós pecamos, né? Por isso que Jesus derramou o sangue na cruz para nós fazer livre todo dia. Nos limpar desses erros que nós cometemos. Amém? Então nós gostamos de fazer sempre essa oração alicerçada na palavra. Se nós confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. E se nós não pedir perdão dos nossos pecados, às vezes entramos aqui, não fizemos uma oração assim, né? Impede o agir de Deus na nossa vida. Isaías 59 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Então por isso que é importante a gente sempre fazer essa oração aqui, para nós acertar a nossa vida com Jesus, amém? Então você vai falar comigo assim, ó. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, eu Te agradeço por essa palavra. Jesus, eu peço a Ti aqui perdão de todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes, com intenções erradas. Eu peço que o Senhor me perdoe e me lave com o Teu sangue e me faça livre de toda e qualquer amarra. Jesus, eu Te peço coragem para mim colocar em prática essa palavra. Que o Senhor venha me impulsionar e me dar força e colocar desejo
no meu coração de eu ler mais a tua palavra. Jesus, que o teu Espírito Santo, ele cresça sobre a minha vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, irmãos, eu vou fazer aqui a oração. Você pode e deve orar e falar com Jesus, amém? Se tem algo que você tem que acertar com Jesus, aí acerta com ele aí. Ele está aqui, amém? Só você falar para ele aí que ele está atento. E aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos humilhamos, Pai, aqui, Deus, em Tua presença nessa noite. Reconhecemos, Pai, que somos pessoas falhas, pecadoras. Por isso, o Senhor Jesus derramou o sangue lá naquela cruz, meu Pai, para nos fazer livre. Então, faça essa pessoa livre aqui, meu Pai. Tanto aqui como essa pessoa que nos assiste. Faça todos livres, Pai, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação. Tua palavra declara que quando nós confessamos os nossos erros, o Senhor Jesus, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar. Então, faz todos livres aqui, meu Pai. Esses espíritos acusadores, eu amarro todos vocês, demônios, todos os espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês aqui nessa noite. E amarrados em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem a vida dessa pessoa agora. Sai! Vão embora agora. Todo espírito acusador. Sai! Soltem a mente, a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais com a Tua presença aqui. Nós queremos a Tua presença ainda mais dentro de nós, Senhor. Nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele venha invadir o ser de todos aqui nessa noite. Onde há a Tua presença, meu Pai, onde há o Teu poder, aquilo que não vem de Ti, meu Pai, bate em retirada. Então que esse ambiente venha ser tomado pela Tua glória. Que esse ambiente, Deus, venha ser tomado pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós compramos a briga dessa pessoa no mundo espiritual. Eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai! Vão embora da vida dela agora. Saiam fora daí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, o Senhor declarou, Deus, na Tua palavra, que o Senhor nos deu autoridade contra tudo aquilo, Senhor, contra toda a força do inimigo. Seja a fortaleza do inferno, Deus, que tem se levantado contra essa pessoa que aqui está. Nós compramos agora a briga dela, amarramos você, demônio, todos vocês que têm sido invocados, que têm se levantado contra essa pessoa. Vocês são amarrados aqui, é quebrado o encantamento agora. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora daí agora. Meu Pai, todo peso, Senhor, toda a opressão na alma, todo peso na alma, toda a ansiedade, toda a inquietude, meu Pai, eu não aceito isso na alma desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da alma dela. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora aí da alma dela, saiam daí agora, com toda essa angústia, com toda essa ansiedade, com todo esse medo, essa incerteza, saiam aí da alma dela agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toda enfermidade no corpo físico, meu Senhor, meu Pai, envia aqui o Teu exército de anjos, Pai, queimando todo esse espírito de enfermidades, esses espíritos familiares, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, são amarrados agora e ordenamos que você soltem o corpo físico dessa pessoa agora. Sai! Vão embora daí com essa dor no corpo físico.
Vem mais, meu Pai, com a tua presença. Senhor, nós estamos na presença daquele que é todo-poderoso. Nós te invocamos aqui através do cântico, do louvor. E eu te peço, Pai, vem sobre essa pessoa aqui nessa noite. Que ela venha ser tomada pelo teu Espírito Santo. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Passa de vida em vida, Senhor Jesus. E vem a tua presença sobre todos aqui. Faz essa pessoa livre, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não vem de ti. Vai arrancando do alto da cabeça aos pés. Tudo aquilo que atrapalha a vida dessa pessoa, Senhor Jesus. Vai arrancando, vai tirando, meu Senhor. Vai fazendo essa pessoa livre aqui nessa noite. De toda e qualquer opressão, de toda e qualquer amarra. Tua presença, meu Pai, faz a diferença. Teu Espírito Santo faz a diferença. Coloca um desejo grande, Pai, de nós estarmos lendo a Tua palavra. Coloca esse desejo nessa noite, Pai, no nosso coração. Coloca o desejo grande, Pai, de nós estarmos orando, Te buscando ainda mais, Senhor. Dê força para essa pessoa, meu Pai, se envolver mais contigo nesses dias que nós estamos vivendo. Há tantas coisas, Pai, há tantas investidas, há tantas oferendas do inferno, Pai, para nos interter, para nos afastar da Tua presença. Então, meu Pai, dá força para cada um de nós e coloca um desejo de cada um de nós estarmos com sede da Tua palavra, com sede da Tua presença. Faz isso, Pai, na minha vida e na vida de todos que estão aqui em casa. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, Teu Espírito Santo, a Tua presença nessa pessoa. É o poder do Senhor, Pai. Então abençoa essa pessoa, Pai, na área espiritual, na área financeira, na saúde, na vida profissional e sentimental. Que o Senhor venha abençoar a todos que se encontram aqui. Que o Teu Espírito Santo venha pairar, venha sobre todos, não só hoje aqui, mas que essa presença acompanhe a semana da pessoa, Pai. Por onde ela andar, a Tua presença venha sobre ela por onde ela andar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha nos dar graça a cada dia, Senhor. Que o Senhor venha revelar a cada dia a Tua palavra no coração de todos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oramos para que o Senhor, ó Deus, venha abençoar aqui essa nossa ceia. Abre os céus aqui, Pai, abençoa aqui. Quando comermos daquele alimento, Pai, que é o corpo, que é o sangue de Jesus, há um poder entrando, vai entrar um poder, Deus, dentro de nós, Senhor. Então desfaz tudo aquilo que resistiu até aqui, que todos venham sair daqui cheios da Tua presença. A minha oração, o meu clamor é para que o Teu Espírito Santo venha sobre todos. Então, quando participarmos da ceia, haja um renovo, haja um fortalecimento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, amém?